Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos ler os 5 primeiros versículos do capítulo 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter mais um tempo de oração. Senhor, somos agradecidos ao Senhor por essa manhã de comunhão, por essa manhã aos teus pés, por essa manhã com tua palavra aberta, e também suplicamos a Ti que nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, para que por meio do teu espírito, tua palavra possa ser aberta, revelada, explicada aos nossos corações. Glorifica teu nome e provê entre nós um ambiente necessário para isto. Guarda nossa mente, coração, espírito focados em Ti. Te pedimos confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esse tempo aqui em Rondônia. 4ª vez que temos estado juntos. E outros irmãos também dessa região norte. Somos gratos ao Senhor por podermos gastar esse tempo de comunhão na sua bendita palavra. Dessa vez, irmãos, eu gostaria de colocar algumas verdades fundamentais, básicas, para o nosso bom entendimento da vida e do serviço cristão. Não sei até onde os irmãos conhecem essa epístola aos Gálatas, mas sem dúvida ela é uma epístola de fundamento. Quando Paulo escreveu essa epístola aos Gálatas, a grande preocupação de Paulo era fundamentos, era alicerces. Logo no início, no capítulo 1, ele diz que aqueles que estavam recebendo, ou que já tinham recebido o Evangelho, estavam agora recebendo outros que estavam deturpando o Evangelho, pregando até mesmo o que ele chama de um outro evangelho. E essa era uma grande preocupação para Paulo, porque só há um evangelho, não há um outro evangelho, não há um outro tipo de evangelho. O evangelho não tem 2 conteúdos, só há um evangelho. Nesse aspecto, nós realmente precisamos ser integrais na nossa compreensão da revelação de Deus pelo evangelho. Nós não podemos adaptar o evangelho ao nosso gosto, adaptar o Evangelho à nossa cultura, adaptar o Evangelho às nossas preferências pessoais. O Evangelho é incapaz de se adaptar a qualquer coisa. O Evangelho tem uma característica radical. Nosso Senhor Jesus disse assim: quem não é por mim, é contra mim. Ele disse também: quem comigo não ajunta, espalha. O que o Senhor quis dizer com essas palavras? Sem dúvida, ele está falando da radicalidade do Evangelho. Por isso, irmãos, louvado seja o Senhor. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós somos um povo que teve colocado o machado na raiz da árvore. Nós não podemos cochear entre 2 pensamentos. Nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos ter olhos aqui e olhos ali. Nosso Senhor tratou isso de uma maneira tão clara naquele trecho do Sermão do Monte, que certamente os irmãos conhecem, Mateus capítulo 6. Não acumuleis tesouros para vós outros sobre a terra, acumulai para vós outros tesouros no céu. Em todo o tempo o Senhor está fazendo esse raciocínio duplo ali em Mateus 6 e dizendo que isso é impossível. Não podeis servir a Deus e as riquezas, isso não é ser radical. Ou seremos servos de um, ou seremos servos de outro. Não dá para dizer que somos servos de Deus e amamos o dinheiro, por exemplo. Então, quando Paulo escreveu aos Gálatas, esse mesmo espírito está no apóstolo Paulo.
usa essa palavra deliberadamente, radicalidade do Evangelho. Paulo viu que aquelas pessoas que haviam recebido o Evangelho de uma forma tão maravilhosa. Ele chega a descrever no capítulo 3, que quando ele pregou para os Gálatas, Cristo foi exposto aos olhos deles. Cristo foi exposto como crucificado. O que ele quis dizer é, quando nós entramos aí na Galácia e pregamos o Evangelho onde não havia nada, só havia trevas, pagãos, aqueles que não conheciam o Senhor, Paulo disse que eles viram a Cristo de uma maneira tão linda, tão clara, que eles ficaram, por Cristo, inicialmente, fascinados, foram ganhos. Mas agora eles estavam sendo fascinados ou enfeitiçados, a palavra que ele usa no capítulo 3, logo no primeiro versículo. Muito forte palavra. Enfeitiçado por aqueles que pregavam um outro evangelho. Agora, irmãos, essa epístola, como todas as outras, não apenas de Paulo, mas todas elas, sempre podem ser abordadas por mais de um ângulo. A riqueza da palavra de Deus é tão grande que raramente, se é que existe alguma epístola, não acredito assim, cada uma das epístolas, a partir de Romanos até o livro de Apocalipse, sempre podem ser abordados por mais de um ângulo. Sempre. Nós vamos, com a ajuda do Senhor, nesses 3 tempos que teremos juntos, iniciando agora, abordar essa epístola possivelmente por 2 ângulos. Um dos ângulos já vamos expor nessa manhã. E ver, então, entender um pouco por que nós estamos dizendo que essa é uma epístola de fundamentos. Nós podemos olhar essa epístola, por esse primeiro ângulo, através de 3 grandes palavras. Eu sugeriria aos irmãos, então, que colocassem sua atenção aí, aqueles que gostam de fazer suas anotações, para o seu estudo e meditação particular posterior. Essa epístola é lindamente dividida em 3 seções, com ênfase em 3 palavras que são absolutas no que concerne a nossa visão do Evangelho. São absolutas no que concerne ao nosso bom entendimento da vida cristã e também do serviço cristão. Os 3 primeiros capítulos terão como ênfase a verdade da graça. Nós sabemos que o próprio Evangelho, por um aspecto, é o Evangelho da graça. Ele também é o Evangelho do reino, ele também é o Evangelho da glória, mas ele também é o Evangelho da graça. Graça é uma palavra que resume o que é o Evangelho. Nosso Senhor Jesus, quando se revelou, João diz que ele era cheio de graça e de verdade. Então, 3 capítulos, a metade da epístola, é gasta em torno dessa verdade da graça. E nós precisamos, então, entrar um pouco nela, embora, claro, nós não teremos em 3 sessões tempo de sermos exaustivos em nada. Nós teremos que passar aí panoramicamente, mas nós cremos que o Senhor usará esse tempo de comunhão para então abrir um pouco mais nossos olhos nessas verdades tão importantes. Então, graça é a primeira ênfase, primeira palavra. 3 capítulos, vamos ver, focando graça. Depois é uma segunda palavra tão importante quanto, e é a palavra liberdade. Embora precisa, como tantas outras, ser compreendida muito bem. Muitas vezes nós festejamos a liberdade que temos em Cristo de uma maneira inadequada. E essa liberdade nos conduz a um outro tipo de escravidão. Em particular, a escravidão a nós mesmos. A nossos desejos, não é? As nossas sensualidades, um cativeiro ao eu. Porque não compreendemos qual é o sentido da liberdade que nós temos em Cristo. O que essa liberdade fez conosco? O que ela opera em nós? Nós somos livres não apenas de quê, mas somos livres para quê? Então essa palavra liberdade é central na nossa compreensão do Evangelho, da vida cristã, do serviço cristão, do relacionamento uns com os outros. Nós temos toda a liberdade em Cristo. Mas sabe o que diz Romanos 14? O mesmo Paulo escrevendo aos Romanos? Que a nossa liberdade total que temos em Cristo é limitada. E sabe o que limita a nossa liberdade? Segundo Romanos 14, amor. Nós deixamos de fazer o que temos liberdade de fazer tantas vezes no Senhor, espiritualmente falando, por causa do amor.
se nós de alguma maneira possamos colocar um escândalo, um tropeço ao nosso irmão. Nós não levantamos a bandeira da liberdade, nós levantamos a bandeira do amor. E o amor restringe, limita a nossa liberdade, sem que nós tenhamos um senso que nós estamos pagando um preço caro por isso. Porque a liberdade não é a bandeira. A liberdade é limitada, governada pelo amor. Mas é claro que essa palavra liberdade, a verdade da liberdade, é extremamente importante, não só nessa epístola aos Gálatas, mas também na epístola aos Romanos e em outros escritos de Paulo. Então essa seria a segunda palavra. Logo no capítulo 4, Paulo já dá uma ênfase nessa questão da liberdade. E ele vai pelo capítulo 4 todo, entra pelo capítulo 5 e vai até o versículo 15. Do capítulo 4 até o versículo 5, o capítulo 5, verso 15, a ênfase é liberdade. Depois, um verso que foi nos lembrado ontem à noite, Gálatas 5,16, que diz: por isso eu vos digo, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse versículo, Gálatas 5,16, inicia a última sessão, parte final do livro. Capítulo 5, verso 16 até o final. E aí nós temos uma outra palavra maravilhosa. Se não a compreendermos, nós não compreendemos basicamente nada da vida cristã. E essa palavra é santidade. Então, irmãos, veja que livro essa epístola aos Gálatas. Paulo começa falando da graça, segue falando da liberdade e termina falando da santidade. São três palavras que expõem o Evangelho de uma maneira maravilhosa, precisa. Agora, alguns detalhes ainda sobre essa epístola. Paulo escreveu essa epístola como sendo uma das primeiras de toda a sua série de 13 epístolas. Por que isso é importante? Alguém já sugeriu uma divisão das epístolas de Paulo de uma maneira muito bonita. E você que gosta de estudar as Escrituras, quero então sugeri-la para você. Um homem de Deus chamado William Graham Scroggie, ele sugeriu dividir as 13 epístolas de Paulo da seguinte maneira, começando com a sequência das estações do ano. Então, as primeiras epístolas seriam as epístolas de primavera, começando o ano por essa estação, a primavera. O que Paulo escreveu nessa época são as primeiras epístolas de Paulo, escritas no ano 52, depois de Cristo, e no ano 53. São as epístolas aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses e segunda aos Tessalonicenses. Os primeiros escritos de Paulo. Por isso são chamados de epístolas da primavera. Ali tudo são flores. Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo. Epístola maravilhosa, 1 Tessalonicenses, 5 capítulos, cada um dos capítulos termina com uma referência à volta do Senhor. Então, se nós queremos conhecer algo sobre a volta do Senhor, 1 aos Tessalonicenses, 5 capítulos, 5 referências, e sempre nos últimos versículos de cada capítulo, todos falando da volta do Senhor. Depois, 2 aos Tessalonicenses, de novo o assunto da volta do Senhor. Por isso é a epístola da primavera. Todo o anseio daqueles irmãos era que o Senhor retornasse nos seus dias, que o Senhor preparasse a sua igreja. Paulo escreveu para os Coríntios assim: eu zelo por vós com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, para um só esposo que é Cristo. Né? Então esse era o espírito apostólico. Então Paulo escreveu essas 2 epístolas aos Tessalonicenses logo na primavera do seu ministério. Por isso são chamadas epístolas da primavera. Depois, a fase ou estação seguinte, no nosso ano, seria o verão, logo após a primavera. Quais são as epístolas de verão? São as epístolas mais quentes de Paulo, as mais calorosas. Quais são elas? 1 e 2 aos Coríntios, não são? Epístolas de repreensão, epístolas de correção, epístolas de advertência. 1 e 2 aos Coríntios são epístolas de correção. Romanos faz parte dessa série de verão, são 4 epístolas agora. 1 e 2 Coríntios, Romanos e Gálatas, a epístola que nós vamos estudar. São as epístolas de verão. Paulo começa aos Gálatas, já vimos aí, sem nem saudação. Não é estranho? Todas as epístolas de Paulo começam com uma saudação. Gálatas não tem saudação.
Por quê? Porque Paulo está extremamente tenso quando escreve aos Gálatas, cheio de encargo, de temor, porque eles estavam se afastando do único evangelho. Como já usamos a palavra no capítulo 3, ele diz que eles estavam sendo enfeitiçados por pessoas que pregavam outro evangelho. Então ele entra nesse epístolo com todo esse calor, como nós falamos, exortando, usando essa espada que ele possuía como ninguém, a espada afiada do Espírito, e cortando um caminho reto entre os Gálatas, mostrando o que era e o que não era, mostrando o perigo de agregar com Cristo várias coisas. Cristo e mais circuncisão, Cristo e mais guarda de dias, de festa, de lua nova, de sábado e etc. Tudo que faz parte do judaísmo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Será que a mensagem de Gálatas é urgente hoje? Extremamente. Amados irmãos, nós vivemos dias de cristianismo judaizado. Há pessoas aí tocando chofar para chamar irmãos para reunião. Uma mistura horrível, judaico-cristã, algo impossível, uma aberração. O cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. Nosso Senhor Jesus colocou um ponto final em tudo que se refere ao cerimonialismo judaico. Acabou. Mas isso está sendo tudo trazido de volta. Todas as coisas. Nesses nossos dias do fim. Mistura. Outro evangelho. Então, a Epístola aos Gálatas faz parte desse grupo de 4 epístolas que são as epístolas de verão, calorosas, onde Paulo faz correção acima de tudo. Depois, a próxima estação seria outono. De novo, 4 epístolas. Outono, estação de fruto, muito fruto. Então, quando nós lemos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, mais 4 epístolas de Paulo. O que nós temos nela? Só fruto. São as chamadas epístolas mais altas em revelação. Em particular, dessas 4, Efésios e Colossenses. Efésios falando da glória do corpo de Cristo e Colossenses falando da glória do cabeça deste corpo. Efésios e Colossenses. Então são epístolas de fruto. E veja, Paulo está preso. Quando que Paulo frutificou da maneira mais linda em sua vida? Dentro da prisão. Não é precioso, irmãos? O Senhor ousou lançar em cadeia um dos seus maiores embaixadores, Paulo. E dali ele escreveu essas epístolas lindas. Depois nós chegamos na última estação, e é o inverno. 3 epístolas agora. 2 no primeiro grupo, 4 no segundo, 4 no terceiro e 3 no quarto. Ao todo são 13 epístolas. E no último grupo de inverno, quais são as epístolas que faltam agora? 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Você lembra que Paulo faz menção, inclusive, do inverno em 2 Timóteo? Que interessante. Ele escreve para Timóteo dizendo assim, Timóteo, vem depressa ter comigo antes do inverno. E era um inverno literal mesmo. Paulo iria passar um inverno numa masmorra romana. Sabe o que a história nos fala dela? Uma masmorra fétida, gelada, com ratos circulando à vontade, por todos os lados. Ali Paulo terminou seus dias. E ele não tinha nada em sua posse, senão aquilo que ele tinha esquecido nas suas viagens, em alguma cidade específica. Então ele diz para Timóteo, traz minha capa, traz os meus livros, e especialmente os pergaminhos. Irmãos, esse homem que virou o mundo de cabeça para baixo com o evangelho, sabe o que ele tinha no seu bolso, quando ele morreu? Uma capa, uns livros e uns pergaminhos. Porque ele seguiu fielmente o Senhor. Ele nunca pregou um evangelho chamado da prosperidade. Mas ele seguiu fielmente o Senhor e conhecia o que era o evangelho. Então ele diz para Timóteo, venha antes do inverno e traga-se minha capa e meus livros. Então essas 3 últimas epístolas são as epístolas de inverno, quando Paulo já está tão maduro. E agora ele é Paulo o velho, e escreve de uma maneira tão bonita para Timóteo, que é Timóteo o jovem. Tinha tanto para aprender, tantas batalhas para lutar. Ele vai dizer para Timóteo, eu já completei minha carreira, eu já guardei a fé. Ele está dizendo agora, revista-se, Timóteo, dessa sã doutrina e combata como um bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida. Seu objetivo é focado, é satisfazer aquele que o arregimentou. São palavras lindas, irmãos. 2 Timóteo, a última epístola de Paulo. Ele está dizendo de uma maneira tão maravilhosa que o coração dele foi totalmente conquistado pelo Senhor Jesus. Ele já tinha dito isso lá atrás em Filipenses. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quando nós estudamos os escritos de Paulo, nós precisamos fazer essa primeira pergunta. A revelação do Evangelho, o Senhor Jesus, tem conquistado o nosso coração? Ou ele é para nós um motivo de reunião de domingo? O Senhor tem conquistado nossos corações? Nós temos vivido dele, temos vivido com ele, temos vivido para ele, temos habitado nele, temos conhecido o que significa isso, temos aprendido nas palavras de Gálatas que ele vive em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe um dos erros que nós fazemos? Quando olhamos para os escritos de Paulo, em particular, nós importamos as palavras deles para nós. É ele que está dizendo assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí nós tiramos esse versículo da Bíblia e recitamos. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas nossa vida prova o contrário. Nós teríamos que dizer, não vive Cristo, mas eu vivo em mim, e para mim, e de mim, e por mim. Não é? Então isso não é algo automático. Cristo viver em nós não é algo automático. Ser regenerado, nascer de novo por obra do Espírito Santo é algo automático. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de novo. O Senhor vem morar em nós. Mas Cristo viver em nós não é algo automático. Ter a vida de Cristo é algo automático. Mas viver a vida de Cristo não é algo automático. Veja a diferença entre essas duas coisas. Se fosse, o Senhor não precisaria dizer assim, morem em mim, habitem em mim, e eu habitarei em vós. Vocês de vocês mesmos nada podem fazer, mas habitai em mim. Quem habita em mim dá muito fruto. Não é? Então não vamos nos enganar, irmãos. Não vamos nos enganar com esses assuntos. A vida cristã não é automática. A graça de Deus nos buscou um dia, e isso foi automático. Nós éramos trevas, Ele nos fez luz. Nós éramos perdidos, Ele nos achou. Nós não tínhamos pai, espiritualmente falando, não é? Nós éramos desfiliados. Mas o Espírito Santo veio morar em nós, nos levou a conhecer o Pai, a orar, Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Tudo isso é verdade. Mas isso não significa viver a vida de Cristo. Para viver a vida de Cristo, nós vamos ver como a Epístola de Gálatas nos ensina, precisamos mais do que a vida de Cristo em nós. Nós precisamos que Cristo seja formado em nós. Gálatas 4:19. Cristo formado em vós. Então, vamos abordar essa epístola por esse primeiro ângulo. Graça, liberdade e santidade. Agora, vamos ver juntos, nessa primeira sessão, quais são, abra aí de novo, por favor, o primeiro capítulo, quais são alguns dos lugares onde a palavra graça está mencionada, nesses 3 capítulos. E qual é o contexto e que relação que Paulo faz com a graça aqui. E vamos ver como é maravilhosa essa graça. Você sabe que tem um autor de hinos do passado que escreveu um hino com esse nome, não é? Maravilhosa graça. Porque ela assim é. Veja logo no início, no versículo 3, essa palavra que Paulo usa e que nós tantas vezes a usamos de forma mecânica, né? Graça. E ele usa graça e paz. Veja no versículo 3. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em que contexto graça é usada e explicada aqui, nessa primeira menção? Verso 4. Veja. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Primeira parte do versículo 4. Vamos falar rapidamente sobre ela e com a ajuda do Senhor vamos apreciar isso juntos. Você já percebeu que Paulo usa a palavra entregou nos seus escritos de uma maneira especial, se referindo ao Senhor Jesus? Me permito citar 2 exemplos para isso ficar claro.
Olhe o último versículo do capítulo 4 de Romanos. Romanos 4, 25. Olha como ele termina. É o grande capítulo sobre a justificação, quando Paulo fala de Abraão, que foi justificado pela fé, um lindo capítulo, e diz que essa mesma justiça será imputada àqueles que creem no Senhor Jesus, né? E ele termina o capítulo 4 de Romanos dizendo assim, que Jesus se entregou, o qual se entregou. Olha essa palavra, entregou. Ele se entregou como oferta por nós, como propiciação, não é? Foi entregue por causa das nossas transgressões. Não é isso que ele diz aí? E ressuscitou por causa da nossa justificação. Queria que você observasse a palavra entregou. Ela não é banal. Quando Paulo usa a palavra entregou, é uma palavra cheia de significado. Por exemplo, Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Isso significa entregar. Ninguém colocou as mãos nele e o levou preso, a não ser quando ele permitiu. Não é? Quantos pegaram em pedras para atirar nele, em momentos específicos de sua vida? Sabe o que os evangelistas registram? E ele passou pelo meio deles e retirou-se. Quando aquela escolta de soldados veio prendê-lo, mesmo no Getsemane, você lembra o que aconteceu? O Sinédrio manda uma escolta de soldados, que quadro mais lindo, irmãos, do nosso Senhor. E eles se aproximam dele para prendê-lo, com ordem daquelas autoridades. Ele era um homem comum, eles não conheciam, não é? Então, o Senhor Jesus se adianta aos seus discípulos, veja que maravilhoso, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando aquela escolta veio, o grupo estava ali, no Getsemane, então nosso Senhor Jesus se adianta para proteger as suas ovelhas. E pergunta assim a eles, a quem buscais? E eles respondem, a Jesus o Nazareno. E ele diz, eu sou. Eu sou. E quando ele diz eu sou, lembra que o Senhor disse a Moisés? Eu sou o que eu sou. E ali estava ele mesmo, o Deus eterno, encarnado, o Senhor Jesus. Quando ele diz eu sou, João diz assim, e os guardas recuaram e caíram por terra. Ele nem tocou neles, ele só disse eu sou. E por que João registra isso deliberadamente? Para que fique claro, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Então, quando Paulo usa essa palavra entregou, ela está carregada desse sentido maravilhoso, né? O qual foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Um outro uso para você apreciar, Efésios 5. Efésios 5, 1 e 2. Diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou. Aí está a palavra de novo. Efésios 5, 2. Ele nos amou e se entregou como sacrifício e oferta a Deus em aroma suave. E aqui de novo nós estamos vendo, mais uma vez, Gálatas 1, 4. O qual se entregou. Louvado seja o Senhor. Isso é uma primeira pincelada sobre a graça que nós temos aqui. Sabe o que é a graça? Cristo se entregou. Ninguém tirou sua vida. Romanos 8, Paulo diz assim, Deus nos deu o seu próprio Filho, Ele não o poupou. Então Ele não nos dará com Ele graciosamente. Olha a palavra aí de novo, graça. Não nos dará com Ele, graciosamente, todas as coisas. Que coisas? As que nós queremos? Não. As que nós tivermos necessidade. Diferente. Né? Então, na primeira menção da palavra graça, esse sentido lindo já é aberto aí. Nosso Senhor se entregou. Ele nos amou. Ele se entregou. Ninguém tirou sua vida. Ele a deu espontaneamente. Ele nos tomou para Ele. Ele nos colocou nele. Ele se aliou conosco de uma maneira irrevogável. Quando Ele se entregou, Ele produziu uma salvação para nós que não nos deixa pendurados em um fio de barbante. Como que acordando no céu e depois dormindo no inferno. Compreende o que eu quero dizer, irmãos? Não estamos pendurados por fio nenhum. Nós fomos salvos pela graça, por aquele que se entregou por nós. Agora, sabe o que mais Paulo faz nesse versículo? Ele vai mostrar o que essa entrega significou, de uma maneira muito bonita. Vamos olhar aí.
Ele se entregou pelos nossos pecados, vírgula. E agora vem a outra metade do verso. Preste atenção nela. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Sabe o que significa a vontade do nosso Deus e Pai? Significa que Ele faz o que Ele quer fazer. E não há nada que possa interpor no seu caminho. Sabe o que Paulo disse escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1? Que o Senhor Jesus, que Deus, nos salvou conforme sua própria determinação e graça. Irmão, quando nós adoramos o Senhor, nós pensamos nele assim, que Ele foi e é um Salvador determinado, que o que Ele determinou ninguém o dissuadiria, nem de uma maneira frontal, nem de uma maneira sutil. Alguns tentaram dissuadi-lo de uma maneira frontal, exterminando com ele, como se fosse um homem qualquer, a hora que eles quisessem. E nunca puderam fazer isso. Ou se tentaram dissuadi-lo de uma maneira sutil. Por exemplo, Pedro, quando, como que coloca o braço ali no ombro do Senhor, lá no Monte da Transfiguração, você se lembra, não é? Antes de Jesus ser transfigurado. Chama Jesus para um canto e diz assim: mestre, tem compaixão de ti. Não vá à cruz, essas coisas não vão te suceder assim não. Tem compaixão de ti. E o Senhor olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Ele viu que por trás de um amado discípulo havia uma mente estranha à cruz, uma mente estranha aos propósitos de Deus, não é? Porque Ele nos salvou conforme sua determinação. 7 vezes no Evangelho de Lucas, que lindo! A partir do capítulo 9, 7 vezes, você vai encontrar menção de Jesus indo a Jerusalém de forma determinada. Não é maravilhoso? 7. Plenitude. 7 vezes é mencionado Jesus indo determinadamente para Jerusalém. A primeira menção, logo no capítulo 9 de Lucas, diz assim: Ele manifestava no seu semblante uma intrépida, olha a palavra, intrépida, resoluta definição, convicção de ir para Jerusalém. E por quê? Porque Deus nos salvou conforme sua determinação e graça. Então Paulo vai dizer: Ele se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, já vamos comentar isso, segundo a vontade do nosso Deus. Vontade do nosso Deus. Nós fomos salvos por causa da vontade do nosso Deus. Nossa salvação, a graça, sim, é um mistério para nós. Nosso Senhor, orando sobre isso, diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos, segundo o mundo, mas revelaste a pequeninos. E nosso Senhor Jesus não dá explicação nenhuma, senão a vontade de Deus de novo. Ele diz assim: sim, Pai. Aqueles que conhecem o Evangelho, que viram o Senhor Jesus, que obtiveram essa revelação, é porque assim foi do teu agrado. Lembra-se? Mateus 11. Né? Louvado seja o Senhor. Assim nós fomos salvos. Agora, salvos, aqui nesse versículo, do quê? No texto específico, fomos salvos de muitas coisas. Mas aqui nesse primeiro contexto, né, como estamos falando, da graça, fomos salvos do quê? Olha que frase maravilhosa. Desarraigar deste mundo perverso. E aí, para podermos avançar, vamos olhar uma figura da Bíblia. Talvez seja a maneira mais bonita de entendermos o sentido de desarraigar deste mundo perverso. Povo de Deus saindo do Egito, passando pelo mar, entrando no deserto. Muito claro para nós, na tipologia bíblica, que o Egito é uma figura do mundo. Faraó é uma figura do maligno. O que João diz? Porque o mundo jaz no maligno. Então ali estava o Egito e Faraó, o mundo e o maligno. Quando o povo de Deus celebrou a Páscoa, o sangue foi aspergido ainda dentro do Egito, passado nas portas, saíram naquela noite mesmo, aprontados para aquela jornada, e passaram o Mar Vermelho. O que aconteceu? As hostes de Faraó perseguiram o povo. O que o Novo Testamento tem para nos dizer isso? Efésios 6 diz assim: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal
nas regiões celestes. Você vê a figura clara? Então aquelas hostes de Faraó perseguiram o povo. Hostes espirituais do mal, na linguagem do Novo Testamento. Quando o povo de Deus passou pelo mar, o mar é aberto, Coríntios 10 vai interpretar. Vai dizer assim: todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e foram batizados. Veja que lindo. Paulo está interpretando o Velho Testamento como um fariseu que ele era. Conhecia tantas essas figuras, mas agora tudo vem à luz para ele, né? Então ele diz: eles passaram pelo mar e foram batizados em nome de Moisés, ou com respeito a Moisés. Que interessante. O Senhor Jesus não tinha se revelado ainda, né? Então eles foram batizados em nome de Moisés. E o que aconteceu com aquelas hostes? Todas aquelas hostes pereceram naquele mar. Isso é o que significa desarraigar deste mundo perverso. Significa que quando Deus nos colocou em Cristo, preste atenção, nós não estamos mais em um ambiente do mundo e nem estamos mais debaixo do juízo do mundo. Nem estamos mais no ambiente do mundo e nem no juízo do mundo. Irmãos, temos compreendido isso em nossa vida cristã? O que é não estar mais no ambiente do mundo? É que nós agora podemos morar em outro, podemos respirar outra atmosfera, podemos viver de Cristo, porque Cristo vive em nós. Podemos morar nele e ele morar em nós. É uma outra atmosfera. Podemos beber das suas águas, conhecer sua palavra, ter comunhão com ele pelo seu Espírito. Nós não tínhamos nada disso. Mas agora ele nos deu uma outra atmosfera. Qual era a atmosfera que nós vivíamos? Segundo esse texto que estamos estudando, versículo 4. Mundo. O que nós tínhamos no mundo? Em primeiro lugar, João vai dizer que o mundo tem um príncipe. Segundo João, o mundo é um sistema ordenado, organizado e que tem um cabeça, o inimigo. E ele tem muitos tentáculos. Nós vivíamos nesse ambiente. Nós achávamos que éramos livres e éramos escravos. Nós achávamos que poderíamos fazer a nossa vontade, mas nós fazíamos era a vontade de outro. Nós éramos governados pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência, né? E achando que éramos livres. Então nós estávamos nesse ambiente. Agora, há mais, a coisa pior que isso. Esse ambiente, segundo a Bíblia, é um ambiente que, quando o Senhor Jesus morreu, recebeu juízo. Então, todo o juízo de Deus em Cristo já caiu sobre esse ambiente. E quando o Senhor Jesus voltar, vai ser plenamente manifesto esse juízo. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse? Irmãos, nós precisamos, pelo Espírito Santo, sair do berço esplêndido do cristianismo e acordarmos. Sabe o que Apocalipse fala quando nosso Senhor Jesus voltar? O que vai acontecer? Que os ricos, os poderosos, aqueles que viveram para si mesmos, amando esse mundo, eles vão dizer aos rochedos: caí sobre nós. Eles vão dizer aos montes: desabem sobre nós e nos escondam da face daquele que se assenta no trono. Vocês vão já pensar nessa cena de horror, de terror? Você acha que isso é figurado no Apocalipse? Ah, irmão, acorde, porque não é. Quando nosso Senhor Jesus se revelar, aqueles que amaram o mundo vão pedir aos rochedos que o cubram da sua face gloriosa. Louvado seja o Senhor. Nós fomos desarraigados deste mundo perverso. Nós estamos num ambiente que já foi julgado pelo nosso Senhor. Nós já passamos da morte para a vida. Que o Senhor nos ajude a vivermos como aqueles que foram desarraigados. A própria figura do desarraigar é linda, não é? Paulo fala de desarraigar em Gálatas e Paulo fala de arraigar em Colossenses. Em Gálatas ele diz: fomos desarraigados, arrancados com as raízes deste mundo perverso. Você está lendo aí. Sabe o que ele fala em Colossenses 2? Colossenses 2, 6 e 7. Assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nós já recebemos, agora tem algo para nós fazermos. Andai nele. Nele, qual é a palavra agora? Arraigados. Nele arraigados, edificados e confirmados na fé, crescendo em ações de graça. Não é lindo? Desarraigados
deste mundo perverso, arraigados em Cristo Jesus. Agora andem nele, é a palavra de Paulo, andem nele. Não andem aí dentro de vocês mesmos, não. Tendo aí como seu superior, como muitos dizem, né? Acima de mim só o meu chapéu. Você já viu pessoas falarem assim? Acima de mim só o meu chapéu. Né? O texto de Colossenses está dizendo, andem nele, nele radicados, edificados, confirmados e crescendo em ações de graça. Sabe qual vai ser o resultado disso? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo escreve assim, quando ele vier, ele vai ser glorificado nos seus santos. E ele vai ser admirado em todos os que creram. Naquele dia. Que maravilha, irmãos. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso chamamento. Então, assim Paulo fala sobre a graça logo no início dessa carta tão linda. Né? Desarraigados deste mundo perverso. Então lembre-se do pano de fundo lá do Velho Testamento. Saída do Egito, perseguidos pelas hostes de Faraó, as hostes mergulhadas no mar, o povo saindo do outro lado, nenhum perseguidor mais, ninguém por trás deles, não é? Mas agora aprendendo numa jornada longa, onde eles foram expostos e reprovados, inclusive, aprendendo a andar com Deus, pela nuvem, pela coluna de fogo, bebendo água da rocha, comendo maná do céu, não é? O Senhor fazendo um povo novo, mudando a dieta deles, maná era uma figura de Cristo. Veja o que é viver Cristo, não é? Não bastava a vida de Cristo, figurada pelo Cordeiro, o sangue que foi derramado no Egito. Era a base, era o princípio, mas não bastava. Precisava do viver Cristo, ou seja, o maná, dia a dia comendo dele, sendo desintoxicados do Egito, com seus alhos, pepinos, carnes, melões, como diz lá, e aprendendo a comer esse maná, vivendo de Cristo, né? Então, primeira menção da graça. Vamos ver a segunda, rapidamente. Logo à frente, olha o verso 6, Gálatas 1:6. Admira-me, espanta-me, horroriza-me, palavra forte, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Está vendo como a ênfase é graça? Para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando Pedro escreve sua epístola, Paulo falou aqui sobre anjos do céu vos preguem outro evangelho. Escute essa referência. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, até o versículo 12. Pedro vai falar sobre essa salvação que nós recebemos, mas que nos tempos do Velho Testamento não era conhecida, era só profetizada. Então ele vai dizer assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas do Velho Testamento, é claro, indagaram e inquiriram acerca da graça dessa salvação a vós outros destinada. Aí é dito assim, a eles, aos profetas lá do Velho Testamento, antes de Cristo, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, eles profetizavam acerca daquelas coisas, as quais foram reveladas agora a vocês pelo Espírito Santo enviado do céu. Agora ele termina dizendo assim, essas pessoas vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, e o Evangelho contém coisas que anjos anelam perscrutar. Muito lindo. Paulo está dizendo que esse Evangelho não foi confiado a anjo nenhum. Por isso ele fala isso aqui em Gálatas. Ele diz, olha, vocês estão acolhendo aí mensageiros, estão pervertendo o sentido da graça, o sentido do Evangelho, nem que fossem anjos. Compreende a linguagem dele? Vocês estão aceitando essas pessoas aí como se tivessem a mensagem do Evangelho, são enganadores, são falsos, estão pregando um outro Evangelho que não é o Evangelho. Ele diz, nem que fossem anjos. Se um anjo do céu pregar para vocês um outro Evangelho, além do que eu, Paulo, tenho anunciado, reprovem esse anjo. Que maravilhoso. Ele está dizendo que anjo não sabe nada de Evangelho. Evangelho não foi confiado a anjos, Evangelho foi confiado a homens.
Efésios capítulo 3, ele fala assim, que o Espírito Santo revelou esse mistério aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Não é maravilhoso? Você já pensou, irmão, sequer, que nenhum anjo compartilha da natureza divina? Pense sobre isso. Qual anjo tem a natureza divina? Nenhum. Nem os arcanjos. Nem o arcanjo Miguel. Ninguém possui, nenhum dos anjos, a natureza divina. A natureza divina foi dada a homens, aqueles que creem no Senhor Jesus. Nós é que fomos chamados para essa comunhão com Deus triuno. Anjo não. Anjo tem relação com Deus, me permita a expressão, do lado de fora. Compreende? Eles são criaturas de Deus. Eles veem a glória de Deus, adoram a Deus, mas não têm comunhão em espírito com Deus, porque eles não têm a natureza de Deus neles. Deus só concedeu sua natureza aos seus redimidos. Se os anjos tivessem a natureza de Deus, eles seriam também participantes do corpo de Cristo. Mas não tem nenhum anjo no corpo de Cristo. Só tem homens redimidos, homens e mulheres. Porque só nós recebemos a natureza de Deus no Filho. Não é um privilégio maravilhoso? Então Paulo se coloca como esse porta-voz, não é? Autorizado do Evangelho. Ele vai dizer, não temos tempo para esses detalhes todos, ele vai dizer que ele recebeu um Evangelho de primeira mão. Como se estivesse dizendo, quem me revelou o Evangelho de Deus não foi anjo nenhum, não foi homem nenhum, foi o próprio Senhor Jesus. Aquele que me separou, palavras estão logo à frente aí no capítulo 1, depois do verso 10 em diante. Aquele que me separou antes de eu nascer. E aprouve a ele, ou seja, foi do agrado dele, eu escolhi persegui-lo. Não é o que ele diz? Eu escolhi matar os seus, ignorante, blasfemo, perseguidor da igreja. É assim que ele refere a ele mesmo. Ele diz, mas ele me separou antes de eu nascer, e aprouve a ele revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Graça, graça, graça. Essa é a ênfase desses capítulos. Então, seguindo, veja no versículo 15, um pouquinho mais sobre esse verso que nós estamos citando, já agora. Olha o verso 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, as determinações de Deus, os conselhos eternos. Salmo 139 é tão lindo nesse sentido, não é, irmão? Irmão, quem que pode ter qualquer problema psicológico se realmente conhece bem o Salmo 139? Não tem ninguém. Você conhece bem o Salmo 139? Antes que uma palavra me chegou à língua, tu já conhece todas. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Nós vivemos tão inseguros, tão desesperados, tão ansiosos, inquietos, preocupados. A palavra do Senhor usa lá em Mateus 6, não é? Mas olha o que esse salmo diz. Tu me cercas por trás, cercas por diante, e sobre mim pões a tua mão. Uma caixinha, não é? A mão por trás, a mão pela frente, a mão por cima. Maravilhoso. Aí ele vai dizer assim, se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite. A salmista fala assim, para ti, as trevas não são trevas. Se eu tomar a minha cama e dizer, eu vou tomar as asas da alvorada, e vou colocar a minha cama lá no profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Tu conheceste a minha substância ainda informe, ou informação, no ventre da minha mãe. E no teu livro estavam escritos todos os meus dias. Todos escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Quão maravilhosos para mim são teus pensamentos. Não é? Aí ele termina aquele salmo de uma maneira que é a única para se terminar. Ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Isso é graça. Graça. Ó irmão, o Senhor nos ajude a viver nesse ambiente da graça. Ao que me separou antes de eu nascer. E aprove a ele revelar seu Filho em mim. Isso não é verdade só para Paulo. Isso é verdade para cada um de nós. Ele também nos separou antes de nós nascermos. Também aprove a ele revelar seu Filho em nós. Né? Aí ele vai dizer,
E me chamou, olha o verso 15, me chamou pela sua graça. Chamou pela sua graça. Nós estamos vendo aqui a terceira menção de graça já nesse primeiro capítulo. Porque a ênfase é graça, nos 3 primeiros capítulos. E aqui a graça está relacionada com o quê nesse versículo? Chamamento. Não é evidente? Me chamou por sua graça. Graça que chama. Sabe como os irmãos do passado chamavam essa graça que chama? Eles chamavam de graça eficaz. Me lembro que numa outra ocasião, creio que aqui mesmo entre os irmãos, nós citamos uma pequena frase de um desses irmãos do passado, que conheceu muito bem a beleza da graça, o ambiente da graça, Jonathan Edwards. Ele definiu essa graça que chama, essa graça eficaz, assim. Vou repetir mais uma vez, escute bem. Ele disse assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. Na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. E nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Pois é isso mesmo que Ele produz, nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. O que ele quer dizer com essa frase? Difícil, paradoxal. Ele quer dizer que quando Deus nos chama pela sua graça, Ele é a fonte e Ele é o autor. Mas nós não somos bonequinhos que são regidos simplesmente como marionetes. Mas Deus desperta algo em nós que antes não estava despertado. Deus desperta uma resposta em nós que antes não estava despertada. Qual a resposta? Uma resposta para a graça. Então Deus, quando revela a graça para nós em Cristo, Ele não nos manipula, Ele nos atrai. Ele busca a resposta em nós e encontra essa resposta em nós, porque a sua graça é eficaz. Então, irmãos, Paulo une nessa terceira menção no versículo 5, a graça a esse chamamento. Ele me chamou por sua graça. Sabe como ele escreve aos Coríntios? Um verso também que, sem dúvida, toca-nos profundamente. 1 Coríntios 1, 26. Ele fala assim: irmãos, reparai no vosso chamamento. Reparai na vossa vocação. Não foram chamados muitos nobres. Não foram chamados muitos poderosos. Mas o Senhor escolheu as coisas fracas do mundo. Somos nós, né? Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Se nós fomos chamados, somos nós. Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo. Somos nós. Deus escolheu as que não são. Somos nós. Deus escolheu as coisas loucas. Boa maneira de nos definirmos. Nós e nós mesmos, loucos. Né? Vivendo conforme queríamos, a nossa maneira, achávamos que nós éramos os melhores. Né? Justos. Justiças próprias. Ele escolheu essas coisas que não são, para reduzir a nada as que julgam ser, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o chamamento de Deus. Paulo faz menção a ele aqui, nesse versículo 15. Graça que chama. Depois ele segue ainda, versículo 16, do capítulo 2. Ele diz assim: sabendo, contudo, Gálatas 2,16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, visto que por obras da lei ninguém será justificado. Por que Paulo está preocupado com isso? Porque aqueles que já tinham recebido Cristo estavam retornando a obras da lei. Irmãos, hoje não é diferente. Das maneiras mais sutis, as grossas, nós já citamos algumas aqui. Né? Voltar até mesmo a cerimonialismo, buscando alguma coisa da parte de Deus. Mas vamos para as formas mais sutis. Todas as vezes que nós queremos barganhar algo com Deus, nós estamos em obras da lei.
Todas as vezes que nós queremos fazer uma coisa para Deus, para receber outra de Deus, nós estamos em obra da lei. Todas as vezes que nós vamos orar, olhamos para nós mesmos e entendemos que nós não estamos em condições, porque nós não fizemos isso, não fizemos aquilo outro, nós estamos nas obras da lei. Porque nós só temos acesso a Deus por causa do precioso sangue do Senhor Jesus. Não é pelo que fizemos ou pelo que não fizemos. Só pelo precioso sangue. Mas é claro, todas as vezes que lançamos mão deste acesso pelo precioso sangue, se há em nós algo não resolvido, não tratado, pecaminoso, que ofende o Espírito, será revelado. Mas isso não impede o nosso acesso. Muito pelo contrário. Nós levamos ao Senhor Jesus aquilo que o Espírito Santo nos convenceu. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Onde nós encontramos isso? No ambiente da aceitação. Não é? Então, irmãos, há formas muito sutis dessas obras da lei em nós. Isso nos leva a uma ansiedade, a um desespero, a uma inquietação, a falta de paz em nossa vida cristã que não tem tamanho. Porque nós não estamos compreendendo exatamente o que é a graça, exatamente o que é o derramar do sangue, exatamente o que foi o rasgar do véu. Ao invés de correr para Cristo com os nossos pecados, nós corremos de Cristo com os nossos pecados. Porque nós não compreendemos a graça. Não é? A graça não é leviana, a graça não é panos quentes na cabeça, a graça julga o pecado, porque o Senhor Jesus é cheio de graça e de verdade. Esse par anda junto, não é? Mas nunca verdade sem graça, e nunca graça sem verdade. Não é? Então, que ambiente maravilhoso esse. Então, Paulo estava assim, tenso. Suas palavras são agudas, desesperadas, podemos até ousar dizer, com esses que estavam fazendo uma bagunça com esse evangelho precioso, puro, misturando com tantas coisas. Né? Aí, versículo 19, um versículo já citado, muito conhecido nosso, ele vai dizer no final do verso 19, Gálatas 2, eu estou crucificado com Cristo. Agora veja, é Paulo dizendo, cuidado, irmão, para você não ficar como um papagaio dizendo isso. Isso tem que ser uma experiência, uma realidade, um ambiente, uma revelação em nossas vidas. Não é? Em Cristo é verdade. Em Cristo todos nós estamos crucificados. Ou precisamos nos crucificar ainda? Claro que não. Quando Cristo morreu, nós morremos. Romanos 6 ensina tão claro. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Efésios capítulo 2 também diz. Quando Ele se assentou nos lugares celestiais, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Muito claro. Mas tudo isso é objetivo. Será que você entende, irmão? Tudo isso foi feito em Jesus Cristo. Agora precisa ser realizado em nós. Não basta que seja verdade apenas em Jesus, tem que ser verdade em nós. E para ser verdade em nós, o que é necessário? O que é necessário? Revelação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer dentro de nós, quando ele foi derramado? Trazer tudo que é de Cristo e aplicar a nós. O Espírito Santo é o aplicador, é o realizador, é o tradutor das verdades que são em Cristo para dentro de nós. Por isso ele veio morar. Será que está claro isso para nós? Ele é o Espírito da realidade. Não foi assim que o Senhor o chamou? Ele vos guiará a toda realidade, verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele é o Espírito de sabedoria e revelação. Não é precioso? Então, irmão, quanta mornidão, quanta apatia existe em nossa vida cristã, porque nós ficamos apenas com esse aspecto da verdade. Eu estou em Jesus, eu estou salvo, eu estou livre da ira vindoura, eu estou livre da condenação. Amém, isso é verdade. Mas e agora? E a qualidade de vida que temos vivido? Cristo vive em nós, Cristo está sendo formado em nós, nossa mente é a mente de Cristo? Ou nós somos cristãos com mente velha? O que mais existe é cristão com mente velha. Porque cristãos não deveriam ter mentes velhas. Cristãos não deveriam ter mentes impuras. Cristãos não deveriam ter mentes ansiosas, inquietas, preocupadas, inseguras. Não deveriam. Mas por que tem? Porque aquilo que é verdade em Cristo não está sendo verdade em nós. Não é? Por quê? O tradutor já mora em nós. O Espírito da verdade. Então o que nos falta?
Andai no Espírito. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aprendemos a viver nesse ambiente, irmãos. Foi o que a graça abriu para nós. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas, irmãos. Não é um compêndio de teologia. É uma pessoa. Uma pessoa tal que nos convidou para morar nela. Mora em mim e eu morarei em vocês. Como um ramo na videira. Onde nós temos morado? Que ar nós temos respirado? Então ele vai dizer, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Observe esse e esse viver que agora eu tenho na carne. Ele tem, será que nós temos também? Será que isso é verdade para nós? Para ele era. Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo olha a palavrinha que nós já estudamos lá no início, entregou. Olha que linda ela é. Vê como ela é específica? Ele se entregou por mim. E o que ele diz no 21? Olha com atenção. Não anulo a graça. Quarta vez que a graça é mencionada. Estamos vendo, né? E agora, a graça aqui está em que contexto? Você viu que cada menção tem um contexto próprio e que vai nos ensinar uma verdade específica. A graça aqui, no verso 21, Gálatas 2, 21, é a graça de viver da fé do Filho de Deus. Não é maravilhoso? A graça de viver pela fé do Filho de Deus. Essa graça nos foi dada. Agora, irmão, vamos fazer uma pergunta. Não tem nada de teórico aqui, tudo de muito prático. Qual foi a fé de Jesus? A fé de Jesus foi plena, não é? Absoluta. Ele viveu do Pai, pelo Pai, no Pai. Essa foi a fé de Jesus. Ou você acha que Jesus não teve fé? Alguns acham que Jesus não precisava de fé, não é? Ele foi um super-homem, o verbo encarnado, super-homem. Jesus não foi super-homem. Hebreus diz que ele foi em todas as coisas semelhante a nós, mas sem pecado. Fraco, sedento, cansado, não é? Exausto muitas vezes, com fome, não é? Então qual foi a fé do Filho de Deus? Foi a fé que o verbo encarnado, o homem Jesus, o Jesus de Nazaré, viveu de uma maneira plena, retilínea com o Pai. Quando ele morreu e nos incluiu nele, essa fé nos foi dada. E agora nós podemos viver pela fé do Filho de Deus, mas não é automático. Precisamos desenvolver agora essa vida da fé. Lembra que os discípulos oraram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. O que é fé, estritamente falando? Fé é isto. União com Cristo. Esse verbo crer, na língua original, significa unir-se. Unir-se. Quando nós falamos, eu creio no Senhor Jesus, eu estou dizendo exatamente isso. Antes dele era ele, eu era eu. Agora eu creio no Senhor Jesus. Nossa vida está unida a ele. Não é? Fé é união. Então ele diz, vivo da fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, vamos ficar até aqui, por agora. Esses 3 primeiros capítulos, ainda há mais referências lindas, né? A verdade da graça, até o final do capítulo 3. Os 3 primeiros capítulos. Na sequência, hoje à noite, nós vamos entrar na segunda palavra. E talvez na terceira, para podermos ainda na última sessão abordarmos o livro de outro ângulo que não esse, graça, liberdade e santidade, se tivermos tempo para isso. Então, vamos pedir ao Senhor, irmãos, que nos ajude a ver com mais clareza o que significa isso que nós cantamos tanto, a maravilhosa graça. A graça que nos separou, a graça que nos chamou, a graça que nos deu a capacidade de viver da fé dele, a mesma fé que ele teve, não é? A graça que nos desarraigou, por um lado, deste mundo perverso, tanto do seu ambiente quanto do seu juízo, 2 coisas maravilhosas, né, que já falamos, e nos colocou agora em um outro terreno, arraigados nele, então andai nele, arraigados, edificados e confirmados. Essa é a graça que nos foi dada. Paulo, para terminar,
Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz algo interessante sobre a graça. Ele fala assim: sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Agora escute, abra bem seu ouvido aí. E esta graça que me foi dada, não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí você pode pensar, Paulo está se orgulhando do seu trabalho apostólico. Aí ele vai completar o versículo dizendo assim: porém, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não é um lindo versículo? Uma combinação maravilhosa, que mostra que a graça é plena, mas não é automática. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Mas essa graça que me foi dada não se tornou vã. Guarde essa palavra, irmão. Tem que ser escrita com letras do Espírito no nosso coração. A graça de Deus pode se tornar vã no nosso coração. O que é algo vão? Sem valor, sem sentido, sem substância. Não é? Pela graça do Senhor vimos Cristo. Pela graça do Senhor recebemos o Espírito Santo. Mas essa graça é vã em nosso coração. Nós não vivemos no ambiente da graça. Nós não somos pessoas graciosas. Somos pessoas legalistas. Nós não respiramos graça, nós respiramos obras, lei. Nós não vivemos num ambiente onde o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, que é o ambiente da graça. Nós vivemos num ambiente de troca com Deus, não é? Graça não é um ambiente automático. Graça precisa ser experimentada, desenvolvida, habitar naquele que é a graça. Então a sua graça não se tornou vã. E por que não se tornou vã na vida de Paulo? O que ele fez? Ele vai dizer: trabalhei mais do que todos os apóstolos. Porém não eu, mas a graça. Graça que supre, graça que habilita. Faça uma diferençazinha aqui. Assim terminamos. Escute, faça uma diferença. Graça não nos foi revelada por causa do pecado. Porque graça significa provisão. Nós precisaríamos de graça mesmo que não pecássemos. Simplesmente por sermos criaturas. Graça é provisão. Porque nós pecamos, então a graça também proveu para os nossos pecados. Compreendeu? A graça proveu pelos nossos pecados pelo derramamento do precioso sangue do Senhor Jesus. Mas a graça não provê só isso. A graça provê suprimento que não tem a ver com pecado. Paulo fala assim: eu tive uma experiência na Ásia que eu me desesperei da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1, se você quiser conferir. Ela foi tão violenta que nós nos desesperamos da própria vida. Isso é pecado? Paulo tinha pecado? Não. Paulo estava trabalhando e pregando o evangelho. E passou por uma tribulação. Olha a palavra que ele usa. Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Nos desesperamos da própria vida. Que suprimento ele encontrou? Graça. Não é para pecado, para fraqueza, para tribulação, para pressão. Não é? Então isso é graça, graça. Nós precisaríamos da graça de Deus, mesmo que não tivesse pecado. Viver na graça, crescer na graça, ser supridos pela graça e conhecer essa abundante graça. Então louvado seja o Senhor, irmãos. Nós já estamos nesse ambiente. Vamos respirá-lo. Vamos respirá-lo profundamente. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Não é? Então, quando ele começa esse livro de Gálatas, ele tem que começar por aí, porque ali estavam irmãos nossos, que já tinham visto o Senhor Jesus, desviando-se da graça. Pedro também, quando termina a epístola dele, da mesma maneira, a mesma graça. Esta é a genuína graça, porque tem uma graça aí anunciada, não é a genuína. Esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Pedro termina assim sua epístola. Você vê? Então, por um lado, vamos olhar aqui a beleza da graça em Cristo que nos foi dada. Por outro lado, vamos olhar aqui, precisamos viver no ambiente da graça, onde nós vamos encontrar toda essa provisão. Seja para pecado, se é o caso, seja para fraquezas. Para nós sermos aquilo que nós nunca conseguiremos ser sem a graça. Nunca vamos ser mansos sem a graça, nunca vamos ser bom marido sem a graça, nunca vamos ser verdadeiros sem a graça, nunca vamos ser nada sem a graça.
Mas a graça já nos foi dada. Então vamos respirar a graça. Vamos viver no ambiente da graça. Vamos comer, beber da graça. Porque a graça nos foi dada. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Lei foi dada, mas graça veio. Porque a lei é exterior, ela é dada, mas a graça vem, porque a graça é uma pessoa. Louvado seja o Senhor. Vamos orar antes de concluirmos. Querido Pai Celestial, te agradecemos muito, ainda sabendo que nossas palavras são tão insuficientes, para te agradecer por tua graça, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Senhor, nós te pedimos que nos ajude a viver no ambiente da graça. Ah, Senhor, nós somos nada em nós mesmos, tu és tudo em ti mesmo. Oh, obrigado, porque o Senhor quis combinar a tua plenitude com o nosso vazio, o teu tudo com o nosso nada. Bendito é teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Queremos viver de ti, em ti, para ti e contigo. Vem nos corrigir, Senhor, nossa visão, nossa conduta, nosso entendimento. Ganha nosso coração, conquista-nos, Senhor, amarra-nos a ti. Em particular nesses dias que antecedem tua vinda gloriosa. Ah, Senhor, prepara-nos. Ah, Senhor, desarraiga-nos na nossa experiência desse mundo perverso. Arraiga-nos em ti. Queremos viver, andar em ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos em nossa debilidade. Entregamos-nos a ti mais uma vez, Senhor. Continua nos explicando tua palavra. Traduz, ó bendito Espírito Santo, traduz esses ensinos à nossa vida e à nossa experiência. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor.